Semana passada nós falamos sobre fases da vida. Fases da vida. Todos nós passamos por fases e o Senhor quer que nós venhamos a crescer e fazer a diferença no tempo de vida que o Senhor Deus nos deu. E nessa noite eu quero falar, continuando o raciocínio, eu quero falar sobre a base, ou seja, o fundamento da vida. É importante, porque se nós não entendemos essa mensagem, vai ser bem difícil a gente construir. Eu queria que nós pudéssemos abrir a palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 7, eu vou ler do versículo 24 até o 27, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso que o Senhor colocou no nosso coração. O Senhor vai falar conosco nessa noite, e depois nós vamos orar. Amém? Pode ser? A palavra do Senhor diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queria que você fechasse teus olhos, por favor, inclinasse a sua cabeça, e nós vamos orar. Eu sei que é o momento que a palavra de Deus é ministrada, coisas acontecem. Às vezes vem sono, às vezes vem distrações, mas em nome do Senhor Jesus, nós vamos repreender toda a distração, todo o sono, todo ataque do maligno, para que a palavra venha entrar nos corações e possa produzir 60, 30, 60, 100 por um. Pai amado, nós agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder receber, Senhor, a Tua palavra, de ler, de entender aquilo que o Senhor está falando conosco. Eu peço que o Senhor possa ministrar cada mente, cada coração. Senhor, nós repreendemos a ação do maligno nesse lugar. Pai, esse lugar é dedicado ao Senhor, esse lugar é consagrado ao Senhor, e a palavra do Senhor há de ser ministrada nesse lugar, há de entrar nos corações, há de produzir 30, 60, 100 por um, porque essa é a vontade do Senhor. Senhor, abençoa e santifica, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Quando você vai no começo do Evangelho de Mateus, você vai observar que o Senhor Jesus, ele deixa a cidade que ele cresceu, Nazaré, e agora ele vai para uma outra cidade, perto do mar de Genezaré, e ali essa cidade se chama Cafarnaum, e ele já tinha 30 anos de idade. E aí ele começa o seu ministério, depois de 30 anos, né? Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Até o Senhor Jesus teve que esperar o seu tempo. E aí, o que acontece? Ele começa, a partir daí, ele começa a pregar o Evangelho. Agora eu queria perguntar para você se você sabe qual foi o primeiro tema, a primeira pregação de Jesus. Não sei se você já teve curiosidade, se você alguém já te fez essa pergunta, mas eu queria fazer essa pergunta nessa noite: se você sabe qual foi a primeira ministração do Senhor Jesus, qual foi o primeiro título da primeira mensagem do Senhor Jesus. Não sei, não precisa levantar a mão, mas eu vou falar para você. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Primeira vez que o Senhor ministra a palavra, e ele diz o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Interessante, né? A gente saber qual foi o primeiro tema das mensagens do Senhor Jesus. E ele seguiu pregando sobre arrependimento, sobre o reino dos céus. Você vai ver que era uma constância, de forma recorrente, o Senhor Jesus ministrava sobre isso.
E aí a Bíblia nos fala que ele percorria, nosso Senhor Jesus, ele percorria toda a Galiléia, que é aquela região, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades do povo. Jesus, ele tinha algumas atividades que ele sempre estava fazendo. Uma coisa, ele caminhava muito. Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ministrando. Mas ele fazia mais. Ele ensinava, ele pregava, ele curava, ele expulsava demônios. Ele também tinha um período em que ele se assentava na mesa. E ele tinha comunhão com seus discípulos. Essas eram as atividades que Jesus fazia. E aí você vai olhar no começo do livro de Mateus, que por causa disso, porque o Senhor andava e começava, curas, libertação, coisas aconteciam, a fama de Jesus começou a correr em toda a Síria. E aí o que aconteceu? Eles começaram a trazer a ele, então, todos os doentes, todos cometidos de várias enfermidades, tormentos, os endemoniados, lunáticos, paralíticos, e a Bíblia diz que o Senhor os curava. Glória a Deus por isso. E aí se criou um ciclo, porque o Senhor curava e mais ficavam sabendo, que ali levantaram um grande homem de Deus, e aí numerosa multidão cada vez se aproximava mais de Jesus. E a Bíblia diz lá no capítulo 5 que, vendo Jesus a multidão, Jesus sobe no monte e começa a ensinar ao povo. Nós intitulamos essa experiência, esse momento na vida de Jesus e no ministério de Jesus como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. E o Senhor ensinou várias coisas. Ele começa esse Sermão da Montanha falando sobre as bem-aventuranças. E o Senhor disse: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E assim ele ministrou aquela multidão que estava ali, e ele continuou ministrando assuntos pertinentes ao reino de Deus. Ele chama os seus discípulos e ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E muitas outras coisas o Senhor ensina no Sermão do Monte. Ele fala sobre oração, ele fala sobre jejum, ele fala sobre a questão de como lidar com o sentimento de vingança. O Senhor explica tudo, está tudo lá no Sermão do Monte. Ele fala sobre o amor ao próximo, ele fala sobre a prática da justiça, ele fala como nós devemos orar, ele fala sobre os dois senhores, que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai aborrecer a um e vai dar crédito ao outro. Ele fala bastante, fala sobre a ansiedade, o Senhor fala sobre a porta estreita, o Senhor fala sobre a porta larga. E no final do Sermão do Monte, ele vem e fala justamente ele finaliza o Sermão do Monte com esse texto que nós lemos aqui no princípio. E ele destaca, ele começa a destacar. Ele fala o seguinte, que todo aquele que ouve, preste atenção, todo aquele que ouve essas minhas palavras, falando sobre o sermão, e as pratica, ele será comparado com um homem prudente. Mas todos aqueles que ouvem essa minha palavra e não a praticam, eles serão comparados com um homem insensato. Sério isso, né? Então não é somente ouvir aquilo que é falado na igreja, não é somente ouvir aquilo que é falado nos sermões, mas é necessário que também nós pratiquemos aquilo que é ensinado. Então, basicamente, a gente pode concluir que existe três tipos de pessoas. Três tipos de pessoas. O primeiro grupo é aquelas pessoas que são ignorantes. Ou seja, quando eu falo ignorante, não é uma palavra pejorativa, são aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir as palavras de Jesus. Elas nunca ouviram. Mas eu creio que todos que estão aqui
já não são ignorantes mais, já tiveram a oportunidade e estão ouvindo as palavras de Jesus nesse momento. Glória a Deus por isso. Amém. Então, nos resta dois tipos de pessoas aqui nesse auditório. Nós vamos ter pessoas que são sensatas e pessoas que não são tão sensatas assim. E a gente vai falar justamente sobre que tipo de pessoa nós somos. Nós vamos ter que entender isso. A palavra do Senhor está sendo ministrada e nós precisamos entender se nós somos prudentes ou se nós somos insensatos. Uma vez que você se expõe à maravilhosa palavra de Deus, já não tem mais jeito, já não tem outra forma. Nós vamos ouvir e obedecer, ou nós vamos ouvir e rejeitar aquilo que Deus está falando conosco. Então, é muito sério isso. Então, nós vamos observar que quando Jesus conta essa parábola, você vai ver algumas coisas que são similares entre o prudente e entre aquele insensato, bem parecido. Você vai ver que os dois construíram, você vai ver que os dois se dispuseram, e a primeira coisa que nós vamos ver que aconteceu com os dois, que os dois ouviram, os dois se dispuseram ali. Então, poder ouvir é um grande privilégio, glória a Deus por isso. Todos nós aqui poderíamos estar em muitos lugares, fazendo muitas coisas, mas é um privilégio que Deus nos concede de poder estar expostos à palavra do Senhor e ouvindo aquilo que Deus está ministrando aos nossos corações. Então, esses dois aqui, eles tiveram essa oportunidade de ouvir. Os dois também tiveram a oportunidade de construir. Eles falam que os dois edificaram, tanto o insensato quanto o prudente. Os dois construíram, está aqui no texto. Os dois tiveram de decidir, de fazer decisão. Decisão é algo muito importante. E nesse momento, você está debaixo de uma decisão. Sim ou não? Você teve que decidir que você sairia da sua casa, sair do seu conforto, sair do seu descanso, porque você com certeza precisa descansar, glória a Deus. Você tem uma vida dura, você tem certeza que você trabalha, que você tem muitos afazeres, você é uma pessoa comprometida com muitas coisas, e por que não você tirar um tempo de descanso para você recuperar as suas forças para começar mais uma semana? Mas você decidiu, falou assim, eu vou na casa de Deus, eu quero ir lá, eu quero ouvir o que é que Deus tem para mim. Então, você está nesse momento debaixo de uma decisão. Os dois aqui que tiveram que decidir. E os dois decidiram bem, eles decidiram, vamos construir. Por quê? Porque, na verdade, todos passam, e os dois passaram por tempestades. A palavra do Senhor nos ensina que os dois passaram, a chuva caiu para os dois, transbordaram os rios para os dois, e sopraram os ventos para os dois. O que é que isso me ensina? Que tanto aquele que serve a Deus, tanto aquele que não serve a Deus, nós passamos por dificuldades na vida. Sim ou não? Quem crê dessa forma? Gente, é impossível. Às vezes a gente fica romantizando algo que não deve ser. O crente também passa por tribulação. O crente também passa por dificuldade. O crente também passa por aflição. Mas glória a Deus que nós nos refugiamos na palavra de Deus, que o Senhor fala, que nós vamos tem de bom ânimo, vocês vão passar por aflição, mas eu venci. Então o Senhor está dizendo assim, nós podemos vencer toda a tribulação, todo o vento, toda a tempestade, não há nada difícil demais que nós não possamos superar. Quem crê dessa forma? Então as aflições, elas não devem nos deter. Nós devemos reconhecer, sim, podemos passar por elas, mas isso não vai ser motivo de eu ficar paralisado. Isso não vai me parar, isso não vai me deter. E os dois, tanto o insensato quanto o prudente, eles passaram por tribulações, sim, por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina que caiu chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios, e os dois tiveram que lidar com a mesma situação. Interessante que você vai observar que os dois também, eles tiveram que investir. Tanto a casa do insensato,
tanto a casa do prudente tiveram que ser construídas. E nessa construção, com certeza, houve investimento. E todos aqui, de uma certa forma, você está investindo em alguma coisa. Talvez você nunca pensou nisso, mas todos nós somos investidores. Todos nós aqui estamos investindo em algo. É importante que nós saibamos o que é de fato que nós estamos investindo. Quando eu falo de investimento, eu estou falando daquilo que gasta o seu tempo, aquilo que gasta os seus esforços, aquilo que coloca e a sua atenção tem que ser colocada naquilo e você, de fato, está investindo em alguma coisa. E eles tiveram que investir. Mas aí acaba as coisas que são semelhantes e começa o grande diferencial na história desses dois. E a grande diferença aqui, que vale para mim, vale para você, que muitas coisas pareciam que eram parecidas, a mesma coisa, que não tinha diferença entre um e entre outro, mas a grande diferença foi que no final das contas, a casa de um caiu e a casa do outro não foi abalada. Aí está o grande diferencial daquele que serve a Deus. Quando a gente olha no livro de Malaquias, o povo estava reclamando, falou assim, como é que é isso? Parece que não tem diferença daquele que serve a Deus e que não serve a Deus. E o Senhor diz, há um memorial que está sendo estabelecido. Então, amado irmão, amada irmã, eu quero te falar que há um memorial que está sendo edificado para você que serve a Deus, você que se mantém fiel a Deus, você que não é paralisado pelas circunstâncias da vida, você que de fato entendeu que está construindo e está construindo em Deus. Então que as circunstâncias da vida não venham te paralisar, que as circunstâncias da vida não venham te desanimar. Que você tenha consciência que você está edificando no Senhor. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Não há nada mais trágico do que ver uma casa derrubada, uma casa arruinada. Isso é terrível. E eu gostaria que a gente aprendesse com esse ensinamento do Senhor Jesus, algumas coisas. A primeira coisa que eu acho que é importante da gente entender nessa noite, que a Bíblia, quando a Bíblia fala casa, ela está falando da nossa vida ou ela está falando da nossa família? Está falando de nós somos casa de Deus, glória a Deus por isso. Falando de nós, casa. Não está falando do pau, da pedra, do cimento, do argamassa, não é isso. Não, é algo literal. Quando a Bíblia está falando de casa, ela está falando da nossa vida, ou está falando da nossa família, das gerações que estão por vir. E isso é claro na palavra do Senhor. No Salmo 127 diz o seguinte, se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam os trabalhadores. Quando você vai lá no livro de Reis, Crônicas, você vai ver a história do rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele começa a reinar com a idade de 25 anos. Ele reina 29 anos sobre Judá. E o que acontece com ele? Ele recebe um dia a visita do profeta Isaías, e o Isaías traz uma mensagem muito séria para ele. Ele fala assim, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. Já pensou receber uma mensagem dessa? O Senhor mandou um profeta para conversar com você, falou assim, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. O rei Ezequias tinha 39 anos de idade quando ele recebeu essa palavra. A palavra do Senhor nos ensina que quando ele recebe essa palavra, ele chora na presença do Senhor, ele ora a Deus. E o profeta não tinha deixado os muros da cidade, a palavra do Senhor volta ao profeta para ele voltar e falar com o rei, que o rei, o Senhor ia acrescentar 15 anos de vida ao rei.
Então é fácil fazer a matemática. Se ele tinha 25 anos, se ele reinou 29 anos, e se o Senhor acrescentou 15 anos de vida, ele tinha 39 anos quando ele recebe essa profecia da parte do Senhor. A palavra é muito clara: põe em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Então ele não está falando porque a casa do rei estava desorganizada, não. Ele está falando a sua vida, a sua família, a sua história está desorganizada. Então põe em ordem essa casa sua. Foi a mensagem do Senhor. Então estava falando da família, estava falando da vida do rei. Você vai ver que, né, é uma coisa recorrente na palavra de Deus. Quando nós, no Novo Testamento, a gente vê quando Paulo estava preso naquele cárcere e o Senhor move aquele lugar, porque eles começaram a cantar, e ali o carcereiro, vendo aquela situação, ele faz uma pergunta: senhores, o que eu vou fazer para ser salvo? O carcereiro faz uma pergunta a Paulo, e aí o Senhor coloca nos lábios de Paulo o seguinte: respondeu ele: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Será salvo tu e a tua? Está falando de quê, gente? Está falando da casa dele, dos móveis dele, está falando das roupas dele, está falando dos imóveis. Será que é isso? Não. Está falando da família, da geração que estava por vir. Então sempre, sempre na palavra do Senhor, casa está falando ou das gerações da nossa família, aqueles que estão por vir, ou está falando da nossa vida? Pergunta que eu tenho nessa noite para nós, que é muito séria essa pergunta: como está o estado da sua casa? Como é que está? A gente precisa fazer esse tipo de pergunta, gente. A palavra do Senhor nos ensina que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É sério isso. Então, esse é o primeiro ensinamento dessa parábola que o Senhor Jesus nos ensina. Está falando da vida, não está falando de casa física. Segundo ensinamento que nós aprendemos aqui é o seguinte: que edificar a vida dá trabalho. Não é algo simples. Quem concorda comigo aqui? Não é algo simples. Tanto o insensato aqui, tanto quanto o prudente, eles tiveram trabalho de cavar, de construir, de edificar, e a gente sabe que dá trabalho. Agora, eles não podiam construir em qualquer lugar. Tinha um lugar para construir. A Bíblia diz aqui nessa parábola que um construiu sobre a areia e outro construiu sobre a rocha. Amém? Estão comigo ou não? O que é isso? O que a Bíblia está dizendo? Eu me lembro quando nós tivemos a experiência de renovar a Soli Avenue. Aquilo, para quem não sabe, era um clube social, tinha uma piscina bem velha, e a gente não tinha condições de recuperar a piscina, tinha a questão toda de liability, que era complicado. Então, nós decidimos ali que ali seria, a melhor coisa era aterrar e aquela casa ser uma sede campestre para a igreja. Mas nesse interim nós tivemos e tinha uma grama muito bonita, nós tivemos que contratar uma máquina para que pudesse ir para fazer um buraco. Um buraco para quê? Para saber o que estava lá embaixo. Se poderia edificar, se não poderia edificar. E eu lembro que quando a gramado estava bem correto, estava bem bonito, né? E aí vem aquela bulldozer, aquela máquina arrebentando com tudo, fazendo um buraco ali, para descobrir o que tinha lá embaixo. O que a gente aprende aqui é que edificar dá trabalho, tem que cavar para edificar. Ou seja, eles tinham que, ali, um foi e edificou em cima da areia, e o outro edificou na onde estava a rocha. Mas para chegar na rocha tem que ir lá embaixo, tem que saber
Tem que cavar primeiro para depois construir. Então, isso gera esforço, penetrar a terra, né? Fazer o que nós chamamos em inglês de discovery hole, para saber se tem terra lá embaixo, se tem pedra, se aguenta a fundação, se não aguenta, se aguenta o peso, se não aguenta. Então, tudo isso na vida, se a gente trouxer essa realidade para a nossa vida, na nossa vida também nós temos que fazer, né, esforço para poder construir a nossa existência, a nossa vida. Demora, dá trabalho, né? Se a gente for olhar a nossa vida relacional, por exemplo, não é tão fácil relacionar. A gente tem ouvido, a gente conversa com pessoas e a gente olha para a nossa própria vida, como é difícil ter relações saudáveis, como é difícil construir, né, amizades que são duradouras. Você não precisa levantar a mão, mas quantas pessoas, se você fizer uma mudança amanhã, quantas pessoas vão poder estar lá para te ajudar, para carregar o móvel, a geladeira com você? Não é muita gente. Não é muita gente. Se você cair de cama amanhã, quantas pessoas vão estar ali para te servir uma sopa? Quantas pessoas vão poder te visitar no dia da angústia, no dia da agonia, para orar com você? A gente vai analisando a nossa história, a gente vê que não é muita gente, não. Então, construir amizades, construir relacionamentos, isso dá trabalho, né? Na nossa vida espiritual, dá trabalho, a gente precisa buscar Deus, senão a gente começa a se distrair com muitas coisas, a gente começa a nos ocupar com muitas coisas, quando vê a gente se torna vazio, porque nós não estamos buscando da fonte, nós não estamos nos alimentando. Isso é uma realidade que a gente tem que reconhecer. Então, os vencedores são aqueles que de fato, eles colocam a mão no arado, mas eles não olham para o lado. O Senhor Jesus fala que aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para um lado, para o outro, porque vai fazer um desastre. E você vai ver uma coisa interessante na palavra de Deus. Deus não chama gente preguiçosa. Deus não chama, se você for olhar, Ele chama gente ocupada. Se você for olhar os discípulos, era gente que estava pescando, gente que estava trabalhando. Você vai ver quando Paulo é chamado, quando Pedro é chamado, quando Mateus é chamado, quando você vê no Antigo Testamento Moisés trabalhando e assim sucessivamente. O Senhor chama gente ocupada, gente que de fato está envolvida. Deus, o Senhor não chama gente preguiçosa, gente que não quer nada com as coisas. Então, eu creio que o mau entendimento da graça construiu uma geração fraca, uma geração desanimada, uma geração indolente, ou seja, gente que não quer se envolver com nada. Por quê? Porque tem um mau entendimento da graça e começam a achar que podem viver a vida de qualquer forma. Então, isso é algo importante. Cavar, para construir tem que cavar. Tem que fazer decisões, tem que ir para cima. A palavra do Senhor ensina, mas pastor, a palavra não fala que nós somos salvos pela graça? É verdade. A palavra do Senhor diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para quê? Para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10. Ou seja, às vezes nós pegamos uma parte das Escrituras e ali nós, às vezes, erramos nisso. É importante a gente pegar toda a palavra de Deus e andar nessa verdade. A mesma graça salvadora é a graça capacitadora que nos leva à vitória na vida. Construir a vida dá trabalho. Fala com o seu irmão do lado, que vocês estão muito quietinhos. Fala assim, construir a vida dá trabalho. Não é fácil. Não é coisa simples. Tem que cavar. Tem que cavar para descobrir. É muito mais fácil você começar uma construção e já começar a colocar os tijolos ali e tal. Porém,
se você está edificando em um lugar que vai ceder, essa construção é de curta duração. Eu fico assim, eu acho interessante, você talvez já viu isso, né? Quando você vai na praia, aquelas pessoas começam a construir aqueles castelos de areia, assim, coisa. Mas os castelos de areia da praia, eles têm curta duração. A nossa vida não é um castelo de areia. A nossa vida precisa de fundamento. Glória a Deus por isso. Olha para esse irmão do lado, a sua vida precisa ser fundamentada na rocha. Glória a Deus por isso. A minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela não pode ser construída de qualquer forma. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas é importante que a nossa vida seja edificada na rocha. Porque a rocha, amado irmão, amada irmã, a rocha é inabalável. Uma vez que nós construímos a nossa vida na rocha que é Cristo Jesus, é inabalável. O vento pode soprar, pode cair chuva, os rios podem transbordar, mas a sua vida não vai ser abalada. Glória a Deus por isso. Não vai ser abalada, não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Não vai, porque você está edificando sobre a rocha que é inabalável. Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês nessa noite, o fato de nós acharmos a rocha é determinante. Se a gente tentar construir por construir, se a gente tentar fazer por fazer, se a gente tentar edificar por edificar, com certeza a gente vai se decepcionar na nossa caminhada e na nossa vida. Então nós temos que cavar, nós temos que encontrar a rocha. Imagina você construindo no Oriente Médio, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, e a certeza que eles tinham que a casa deles não ia ser derribada, que a casa deles não ia ser soprada pelo vento, que eles tinham era se eles tivessem uma boa fundação. E para ter uma boa fundação, eles tinham que cavar, até que eles pudessem achar um lugar sólido, que não ia sucumbir. E aí então, eles começariam a edificar. E o encontrar a rocha era o fator determinante na vida dessas pessoas. O encontrar a rocha é o fator determinante na sua vida. Nada, absolutamente nada pode ser edificado e se manter de pé se você primeiramente não encontrar a rocha que é Cristo Jesus. Tudo vem dele. Tudo, absolutamente tudo. E a gente, infelizmente, a gente tem visto isso. Né? Famílias, relacionamentos, empresas que são edificadas, mas não são edificadas em Cristo. Então a gente pode olhar e a gente pode esperar o tempo, porque mais cedo ou mais tarde o vento vai soprar. E eu quero te falar algo que o vento sopra. Não tem, é impossível nós passarmos por essa vida sem que o vento sopre sobre nós. O que é o vento, pastor? O vento é as tribulações, as lutas que nós temos. Quem tem luta aí, irmão? Não falta é luta. É luta financeira, é luta na saúde, é luta para saber o que nós vamos fazer. É luta entre nós, é lutas externas, é lutas internas. Mas quando nós estamos ali bem alicerçados no Senhor, a coisa é diferente. E a gente vê, infelizmente nós temos visto, não é algo que é com alegria que nós comunicamos, mas nós temos visto a ruína. Por quê? Aí você tem que ir e tem que olhar não as paredes da casa. Por que a casa está caindo? Por que tem rachadura na parede? Por que as portas estão tortas assim e já não conseguem fechar mais? Porque alguma coisa está cedendo. Algum lugar daquela fundação está cedendo. E porque está cedendo, não somente aquela parte vai cair, mas toda a casa vai vir abaixo.
Então nós temos que entender isso. Primeira coisa é que é determinante, é que nós temos que achar a rocha que é Cristo Jesus. E que vale, falei anteriormente, que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida, perder a sua história. Jesus é o fundamento, Jesus é a rocha. A palavra do Senhor nos ensina lá em João capítulo 5, versículo 24. Eu vos asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê que nele, aquele que me enviou, né, falando sobre o Pai, tem a vida eterna. Ou seja, nós precisamos crer no Senhor, nós precisamos entender que Ele é a única forma que nós podemos construir a nossa existência. A palavra do Senhor também diz que o salário do pecado é a morte. Pensou nisso? A recompensa do pecado é a morte. O salário está falando de recompensa. A palavra do Senhor diz mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a palavra é simples, gente. A gente não entende muitas vezes porque a gente está com o coração endurecido. Agora, a gente não pode construir em outro lugar. Aquele, pois, que ouve, a palavra do Senhor nos ensina, as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Eu creio que tem gente prudente aqui nessa noite, glória a Deus. Eu creio que tem gente que quer construir bem. Quer ouvir aquilo que o Senhor tem ensinado e glória a Deus por essa casa, porque nós temos, no temor do Senhor, ensinado a verdade do Evangelho. Então pegue aquilo que você está aprendendo e caminhe nesses ensinamentos, né, e absorva a verdade do Evangelho. Para que quando vier a tempestade, quando vier a luta, a dificuldade, você esteja firmado e você não seja abalado mais. Agora, não tem nada mais frustrante que ver uma vida que está sendo abalada, porque não foi edificado sobre a rocha, sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Paulo fala algo muito interessante, ele fala assim: segundo a graça de Deus me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Aí vem a responsabilidade sua e minha responsabilidade. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, a qual é Cristo Jesus. É a palavra do Senhor. Aí você pode falar assim: pastor, mas a casa está caindo. Como é que eu faço? A situação está difícil, como é que eu faço? Eu vi que eu errei lá no passado. Eu vi que eu comecei algo e eu não coloquei Cristo, eu não coloquei a palavra de Deus, eu não coloquei os princípios do Evangelho em primeiro lugar na minha vida, e eu comecei a construir. Agora a construção ela já existe, existe uma complexidade agora, porque tem muita coisa aqui, e eu entendi que fundamento disso tudo aqui não é Cristo. Como é que eu faço? Glória a Deus, porque há esperança em Cristo Jesus, né? Não há nada difícil demais que o Senhor não possa reverter. Não há nada, absolutamente nada que o Senhor não possa fazer, né, que tudo se torne novo, que tudo possa começar de novo, desde que haja um coração contrito e quebrantado. Desde que uma pessoa queira de fato e não endureça. A palavra do Senhor diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como foi lá no deserto. Pelo contrário, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. É promessa dele. Então a gente confia nas promessas de Deus, porque todos nós erramos, gente. Todos nós temos as nossas debilidades, todos nós tentamos construir alguma coisa e nós não colocamos a base inabalável que é Cristo Jesus. E aí a gente viu no passado tempo, quando começou a soprar os ventos sobre a nossa vida, que aquela obra estava sendo abalada. Mas isso pode ser revertido em nome do Senhor Jesus. Famílias podem ser
restauradas em nome do Senhor Jesus. Casamentos podem ser restaurados em nome do Senhor Jesus. Quem crê comigo? Amém. Quem crê muito comigo? Amém. Não há impossível para Deus. Não há nada difícil demais que o Senhor não possa fazer. Então nós temos que crer na verdade do Evangelho, na palavra de Deus, e mesmo que a nossa vida possa parecer um caos, mesmo que você esteja numa situação, passando pela sombra do vale da morte, você pode declarar em alto e bom som: não há impossíveis para o meu Deus. Não há nada difícil demais para que o nosso Deus não venha fazer. E aí a sua vida começa. Por quê? Quando você começa a declarar essas verdades, você já está cavando e você já está buscando a rocha que é inabalável. Isso faz toda a diferença. A palavra do Senhor fala: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Então nós não podemos confiar na nossa habilidade humana, se bem que o Senhor nos concede a habilidade humana. Nós confiamos sim nele, e ele deve ser o nosso fundamento maior. Se a gente não fizer isso, sabe o que acontece, gente? E eu já estou encerrando. Se a gente não fizer isso, a gente começa a ficar cansado. A gente fica cansado. Não é cansado fisicamente, não, gente. Tem gente que não cansa fisicamente, ela está. Mas a alma, ela já não consegue mais. Ela já não tem força para começar outra vez. Ela já não tem mais disposição, ela acha que é o fim da jornada. Aí nós nos deparamos com a palavra do Senhor que diz o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, diz o Senhor. O Senhor quer que você possa encontrar descanso para a sua alma. Chega de construir fora da rocha. É tempo de construir na rocha que é inabalável, que é Cristo Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite.